E hoje, 27 de setembro, marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Atitude nobre que possibilita milhares de transplantes todos os anos aqui no país. É este o tema do quadro Constituição 30 anos. Nós vamos mostrar como a legislação tratava os transplantes de órgãos antes da Constituição Federal de 88 e como eles são feitos hoje. Acompanhe agora na reportagem. Quem vê o Álvaro fazendo as tarefas de casa normalmente nem imagina as dificuldades que ele passou 30 anos atrás. Foi durante um exame de rotina da empresa onde trabalhava que veio o diagnóstico. Foi constatado que meus exames deram alterado. Então fui encaminhado para especialista, né? Eu não tinha noção de nada, não sabia o que era isso. E foi diagnosticado que eu estava com glomerulonefrite. Então os meus rins começaram a parar devagarzinho, foram parando, foram perdendo a função. E eu tive que entrar na hemodiálise com 22 anos. O aposentado sempre manteve a esperança de conseguir um transplante de órgão. Foram 3 meses de sessões. Enquanto isso, ele lutava para encontrar um doador, até descobrir que o pai poderia doar o rim para ele. Foi a cura para a doença e o começo de uma nova vida. Graças a Deus que o meu pai era compatível, né? Fez todos os exames. Ainda me lembro quando ele foi me ver na hemodiálise uma vez, que eu pedi, pelo amor de Deus, que ele começasse a fazer os exames. E graças a Deus deu tudo certo. Mas o transplante do Álvaro ocorreu em uma época que o Brasil não tinha legislação específica sobre a doação de órgãos. No período em que recebeu o rim do pai, apenas resoluções do Ministério da Saúde tratavam de direitos de doadores e receptores, da constatação da morte encefálica e da organização das filas de transplante. A tecnologia também não era tão avançada como nos dias de hoje. Tudo começou a mudar em 1988, quando o Congresso Nacional aprovou a Constituição Federal. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos uma regulamentação específica acerca de transplantes, acerca de doadores, acerca de receptores. Tínhamos apenas o quê? Resoluções do Ministério da Saúde que determinava a forma de encaminhamento, de identificação de morte, de obediência a uma fila de transplantes. A esposa de Álvaro se recorda dos períodos de internação e das dificuldades enfrentadas pelo marido. Hoje, 30 anos após o transplante, ela comemora o gesto de amor do pai com o filho. Somos testemunha, né, de uma pessoa que recebeu um órgão e que teve uma vida longa, né, que pôde viver, né, com sua família, pôde ter filhos, né, pôde ter uma vida praticamente normal, recebendo o órgão de uma outra pessoa. E essa pessoa que doou também viveu durante muito tempo e bem, com saúde, sem ter tido problema nenhum por ter doado um rim, por ter doado um órgão. Quem está na fila para receber está sofrendo bastante. Então seria bom, quem tem um órgão bom que pode fazer essa caridade, eu recomendo. Nós mostramos no bloco anterior histórias de pessoas que passaram por transplante de órgãos. Você conheceu a história do Álvaro, que recebeu um rim do pai. Isso foi antes de 1988, na Constituição Federal. Agora, vamos contar a história da Elaine, que passou por um transplante de coração há 3 anos. E vamos falar também das mudanças provocadas pela Constituição de 88 para doadores e receptores de órgãos, que tornaram esse processo muito mais fácil. A suspeita de que estava com uma doença cardíaca começou em 2004, durante uns simples exames para iniciar atividade física na academia. Pouco tempo depois veio o diagnóstico. Elaine estava com doença de Chagas. Foram anos controlando os sintomas, inclusive com uma internação cirúrgica. Até que em 2012 começaram as complicações. Com o coração inchado, passou a ter insuficiência cardíaca grave. 2 anos depois, entrou para a lista de prioridade nacional na fila de transplantes. Você estando em prioridade nacional, é o primeiro órgão do Brasil, independente do lugar que seja. Ele fosse compatível, ele viria para mim. E aí foi isso que aconteceu. A realização de transplantes por todo o país se tornou mais simples com a Constituição Federal de 1988.
No artigo 5º, ela é clara ao dizer que todos têm direito à vida. A outra grande transformação, quando se fala em doação de órgãos, veio 9 anos depois, em 1997, com a Lei 9.434. Ela criou o Sistema Nacional de Transplantes, os comitês estaduais e distritais que organizam o serviço. Além disso, estabeleceu critérios para a identificação da morte encefálica, deu segurança aos doadores e receptores e tornou crime práticas contrárias à legislação brasileira. Com a Constituição, com as garantias estabelecidas pela própria Constituição, a principal delas o direito à vida, aí sim nós tivemos a regulamentação do serviço de transplante em 1997, com regulamentação pós em 2017, e tivemos a criação também do SNT, o Serviço Nacional de Transplante, o responsável, o órgão do Ministério da Saúde, responsável por estar regulamentando, estabelecendo e criando comitês estaduais e municipais, distritais, no caso do Distrito Federal, para que esse serviço ele seja regulado, fiscalizado e implementado de forma a acessar toda a população brasileira. O Instituto de Cardiologia de Brasília é um dos hospitais com maior número de transplantes no país. São 16 em média por mês. Aqui são transplantados fígado, coração, rins, em 4 salas como esta. Aqui começa uma nova vida para muitos pacientes. A médica superintendente do Instituto afirma que, além dos avanços na legislação, a disponibilização de jatos da Força Aérea Brasileira facilitaram o trabalho das equipes médicas. Hoje, 40% dos transplantes feitos no hospital são de órgãos que vêm de outros estados. Hoje, com a logística do transporte aéreo, a gente consegue captar muito a distância e a gente pode considerar que aproximadamente 40% dos transplantes que a gente realiza em Brasília foram captação à distância. Então, para nós, isso é extremamente significativo. E quem vai conversar com a gente agora sobre a doação de órgãos é um advogado especialista em direito em saúde, Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos aí na reportagem que tivemos mudanças significativas de 88 para cá. Mas vamos esclarecer quem pode doar, quem quer doar, uma mera declaração em vida é válida? Antigamente havia essa possibilidade de você declarar, inclusive na sua carteira de identidade, que você era doador de órgãos. Isso foi suprimido, foi retirado essa possibilidade. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas informem a seus parentes, a seus familiares, que ele deseja, decretada a morte cefálica, que ele deseja doar os órgãos. Agora, ele fazendo essa declaração para a família e na hora que acontecer, os familiares podem se negar também? Pode. Existe esse risco, daí a importância da conscientização desses familiares no sentido de cumprir o desejo daquela pessoa. Agora, o Brasil é pioneiro nessa questão do transplante de órgãos, estamos avançando nessa área? Apesar das dificuldades financeiras, o Brasil é modelo na área de transplante de órgãos. Essa organização que foi feita a partir da Constituição, dentro do Ministério da Saúde, com as listas nacionais e estaduais de espera, com as centrais de notificação de doadores e receptores, com investimentos na logística, porque é muito importante ressaltar de que os órgãos, a decretada morte cefálica, esse processo tem que ser muito rápido, porque os órgãos se perdem rapidamente. Então, daí a necessidade de você localizar o receptor, que seja compatível, e fazer o transporte, se não for dentro do estado, para um outro estado, dentro daquele período que possa ser reutilizado. Caso contrário, você tem toda uma estrutura jogada fora, né? Justamente porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Exatamente. Inclusive, o governo atual disponibilizou um avião da Força Aérea Brasileira para estar disponível para fazer esse transporte, dar segmento a essa logística para melhorar a eficácia do sistema. Agora, o senhor é especialista nessa área de saúde, né? O senhor citava há pouco até quantas horas, por exemplo, um órgão, coração, 4 horas, 4 né? horas, Córnea, pulmão, cita para a gente horas. esses exemplos. Exatamente como eu falei anteriormente. Você pode conservar esses órgãos por um tempo muito limitado. Então, você tem a questão do coração, 4 horas, pulmão, 6 horas, rins, 12 horas. Os únicos que ainda têm um pouco mais de tempo seriam as córneas.
Então, tem que haver realmente, tanto do lado de quem está comunicando a morte encefálica, a retirada desse órgão, a equipe que vai ser deslocada para fazer a retirada desse órgão, para transportá-lo rapidamente para que a outra possa receber, já está preparada para receber. Tem todo esse processo. E ainda existe algum tipo de entrave na doação de órgãos aqui no Brasil, na legislação? Não, a legislação, ao contrário, ela apoia e incentiva a doação. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina editou uma resolução recentemente, dando mais garantia à família, porque muitas pessoas questionam o problema da morte encefálica como se fosse alguma coisa, mas ele pode ter uma possibilidade de recuperar a vida. Então, não é o caso. Então, o Conselho hoje determinou claramente quais são as equipes, qual é a formação que essas equipes têm. Essa equipe que vai decretar a morte encefálica não vai ser a mesma que vai fazer a retirada dos órgãos. Ok, Luiz Fernando Moreira, advogado, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Ok. Obrigado.